Boa noite, senhoras e senhores. Como vocês estão? Esperar aí a galera entrando nessa nossa live maravilhosa. Não sei se meu áudio tá bom, se minha conexão tá boa. Saudade de abrir uma live aqui com vocês. Eita, Lerê, brotou gente aqui. Né que tem gente vindo ver essa live? Bom demais. E aí, queridezas? Como vocês estão? Opa, já tem gente aqui solicitando. Já vou aceitar. Fala, Aninha, boa noite. Como você tá? Tudo na paz? Oi, Bernate. Beijoquitas pra vocês. Boa noite dessa quinta-feira, friaca aqui. Estou de amarelo, que é pra ser temática, porque estamos, caso você não tenha reparado, ainda em setembro, famoso setembro amarelo. E a gente achou que era muito importante a gente ter um pouquinho dessa discussão aqui no nosso Insta da Medway. Vale para alunos, vale para não alunos, vale para quem está fazendo residência ano que vem, para quem está na graduação, para quem já se formou. A gente sabe que... eu não sei, na verdade eu vou falar que a gente sabe, mas às vezes a gente não sabe. E aí eu queria começar essa live falando que a gente, médico, acha que a gente é desconstruidão quando o assunto é saúde mental, acha que não tem tabu, a gente conversa sobre isso, a gente entende, chega na hora H, a gente não entende coisa nenhuma, a gente tem uma série de preconceitos pessoais, familiares, de colegas, com parceiros, do que quer que seja, e muitas das vezes a gente não é capaz de reconhecer questões nossas, de enfrentar questões nossas, de encarar, né? Não enfrentar, de encarar questões nossas, de pedir ajuda. Então, a ideia dessa live é a gente conversar um pouquinho sobre isso, especialmente no ano de preparação para residência médica, tá? Mas eu quero abrir já, deixar o espaço aberto, já tô chamando o John, Padilha e Malau vão vir aqui com a gente pra gente conversar, mas quero deixar já o espaço aberto para perguntas aqui dentro do comentário ou perguntinhas aqui nesse ícone daqui. Porque a gente sabe que esse assunto é complicado, todo mundo aqui tem uma história para contar também, e a gente acha que a gente é muito desconstruído, no fim das contas não é. Então, a ideia aqui é a gente abrir um pouco o coração, dar algumas dicas, contar um pouco de como foi a nossa vivência, do que a gente fazia para não surtar, do que a gente fazia para continuar se sentindo estimulado. Tudo isso a gente vai conversar aqui. Então, venham, queridos, aceitem. Vocês vão conseguir ouvir. Lá, 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 lá. Pronto. Vamos ver se vai funcionar, hein? Opa! Padilha! Tirem as crianças da sala. E aí? Fala, Gabi, João, Alan, uma galerinha aqui. Não Fala, consegui voltar. galera! Meus queridos, que honra estar aqui com vocês hoje, hein? Bom Que time! demais? Que Bom isso? demais, bom demais. Meus anjos, já fiz uma mini introdução aqui. Eu nem me apresentei, né? Para quem tá ouvindo a live aqui pela primeira vez, vou me apresentar e eu passo a palavra, meus queridos. Eu sou a Joana, sou professora de pediatria. Fiz residência médica 2 vezes. Na primeira vez eu dei uma surtada, na segunda vez foi um pouco melhor. Aprendi algumas coisas aí. Não foi perfeito, mas deu uma melhorada boa. Tem algumas histórias aí de saúde mental para contar. E fui residente aí por um breve período de neurologia ali na USP, São Paulo, em 2020. Então, estou aqui para contar essas histórias também. Padilita, ser presente. Bom demais, pessoal. Boa noite. Eu tava aqui ouvindo a Jo falando e pensando também, lembrando de toda essa época, como foi também para mim. Foi em 2015, há 7 anos, mas as marcas são fortes aí e ficam até hoje, né? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Padilha, sou um dos professores do melhor time da Medway, que é o time da Preventiva, e hoje vai ficar difícil de ser contra-argumentado, porque estamos em maioria aqui. Então, eu sou capixaba, eu sou do Espírito Santo, mas fiz a residência aí na USP de Ribeirão. E vou deixar o resto do pessoal se apresentar antes da gente cair de cabeça nesse assunto aí. Bom Fala, John. demais. Vai, Malau, vai lá. Bora! Gente, boa noite. Aqui é do time da mentoria e da GO. Por favor, gente, preventivo é bom, mas GO é melhor. Brincadeira, não quero causar discórdia. Eu faço GO aqui na Unicamp, me formei aqui também, estou no time da mentoria. Fui aluna em 2020 e estou no time como professora desde o ano passado. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, que é uma coisa muito comum, né? Que a gente passa primeiro na hora que a gente presta vestibular,
que é um grande concurso também. E agora na hora de prestar residência, que é outro momento muito importante em nossa vida, né? E é isso. Animal. Legal, gente. Eu sou o John, sou catarinense, nasci em Santa Catarina, fiz faculdade na Federal de Santa Catarina. Depois eu fiz residência de clínica médica na Unicamp. Primeiro ano vivi intensamente, foi a lua de mel com a residência. Segundo ano deu ruim, deu muito ruim. Foi uma dos piores anos do ponto de vista mental, de saúde mental na minha vida. Foi o pior, tá? E estou aqui para compartilhar um pouco de como foi essa experiência do final da residência, estudando para R3 e com um burnoutinho que chegou pesadíssimo para cima de mim, beleza? E do time Seu de amiguinho, Burnoutinho? Burnoutinho, conheço bem. Cara, você comentou, já começou trazendo um ponto que eu acho que é fundamental. Não sei, acho que todo mundo aqui já teve essa vivência. Não sei como é que acontece em outras áreas, mas como a gente convive muito com médico, com aluno de medicina, com médico no trabalho, eu tenho uma impressão muito forte de que a gente demora demais para pedir ajuda. A gente acha que a gente é super-herói. E a gente está tão acostumado a lidar com as paradas sozinho. Pô, você tá num plantão, te vira, tu tem que salvar o paciente, tá contigo. Dane-se que tem 48 pacientes na fila de espera, faz o teu. Então a gente acaba pegando um pouco esse comportamento para o nosso dia a dia. Eu sei que eu tenho uma dificuldade imensa, já recebi vários feedbacks, inclusive aqui no trabalho, do tipo, filhota, pede ajuda, fala antes de dar ruim. Não adianta nada você virar na hora que você já burnoutou, já tá com uma alopécia, cheia de buraco na cabeça, falar agora eu cansei. É óbvio, porque a gente demora muito a pedir ajuda. Eu queria, Eu não acho sei, que... é uma impressão que eu tenho. Não, e ainda tem o fato do reforço de quem está fora, falando que a gente está onde muita gente queria estar. Então não pode reclamar, né? Seja enquanto a gente está fazendo a faculdade, ou depois que a gente já acessa o serviço onde a gente faz a residência. No meu caso, eu não esperava passar por isso. Eu fiz medicina de família e comunidade, né? Então, na minha cabeça, pô, né, vamos, né, abraçar a árvore, falar o que tem que fazer e fazer o bem aí, né? Fazer a roda de conversa, apresentar, claro, não estereotipando só assim, né? Muito mais coisa. Mas, para mim, o impacto foi maior no R1 do que no R2, porque teve esse lance de mudar de cidade também, né? Então, teve essa expectativa de ir, né? Que foi bem bacana, mas também todas as responsabilidades da vida adulta que a medicina vai tirando um pouco. E eu acho que quem está começando a fazer prova agora, né? Especialmente para quem vai fazer prova agora, já está cara a cara com uma realidade de mercado de trabalho que algumas pessoas tiveram 6 anos atrás e a Faculdade de Medicina adia isso um pouco. Então, por mais que a gente seja mais maduro, talvez a gente está tendo isso numa época que os nossos amigos todos já passaram por isso, né? Então, talvez a gente não consiga encontrar pares para conversar sobre isso e é por isso que a gente está aqui para conversar com vocês hoje. Boa. Gostei, hein? Da minha parte, eu reforço 100% o que a Joana falou, assim, do tipo, a gente não se auto-percebe num tempo hábil, né? Eu acho que é muito, e eu digo isso porque não fui eu que diagnostiquei meu burnout, foi de madrugada uma residente da Neuro, uma amiga minha, que falou, John, você tá em burnout. E eu já tava 3 meses me sentindo péssimo. E aí, depois, quando ela deu essa puxada, eu falei, é óbvio, é isso, sabe? E eu não tinha percebido, mas não era eu não tinha problematizado, porque eu não me sentia grato o suficiente se eu estivesse problematizando, entendeu? Porque a medicina, a gente, por sofrer muita pressão, enfim, da comunidade médica em si dentro do hospital, enfim, os parâmetros também que a gente se coloca em relação a nós mesmos, a gente não vive no limite, a gente ultrapassa esse limite e vive constantemente acima desse limite, sabe? E uma coisa que eu culpo muito, não culpo, mas eu entendo muito, é muito do fato de você ter, gente que sempre foi criança, que começou ali a ter um interesse por estudo e veio muito tapinha nas costas, muito reconhecimento. Pô, você tá mandando muito bem, você tem que fazer isso. Então a gente mistura muito também com a ideia do que é amor pra gente, né? A gente era amado e reconhecido quando acertava, quando fazia as coisas direito. E quando a gente vai pra vida adulta, a gente leva isso de uma maneira tão bizarra que a gente se coloca num patamar que, cara, muito acima do limite. E, obviamente, chega momentos que você tá equilibrado, mas chega momentos que a casa cai, né? Malau, como é que Total. foi pra você?
Com certeza. E às vezes é muito claro isso mesmo, né? Que a gente está num meio, tem muita gente passando por isso, e às vezes a gente acha que tá, tipo, ai, tem gente mais ferrada do que eu, então tá tudo bem, sabe? Quem sou eu para reclamar? Então é muito difícil, porque a gente tem que reconhecer que a gente é humano, né? Que tá tudo bem, a gente não precisa viver fazendo 120% do que as outras pessoas fazem, porque se outras pessoas dão conta, eu também dou. Até que ponto é saudável, sabe? Então, principalmente nessa questão de estudo, né? Muita gente pergunta pra gente, principalmente na mentoria, ai, mas vocês não vão liberar, por exemplo, ranking de simulado? Ai, mas será que eu tô bem o suficiente? Será que, sei lá, 75% nessa época do ano é suficiente? Você sabe quantas outras pessoas estão fazendo? Então, a gente tem uma comparação muito grande com a gente mesmo e com o comportamento dos outros. Então, parece que a gente está sempre correndo atrás do rabo, né? Para melhorar, melhorar, melhorar. E nisso, uma hora cansa, uma hora esgota. E, às vezes, é muito importante a gente perceber isso antes de chegar esse momento que a gente está, meu Deus! Porque, às vezes, a gente não precisa chegar no fundo do poço para pedir ajuda. Então, é justamente esse o objetivo dessa live. A gente dar algumas dicas para você perceber que você está precisando de ajuda e para você não chegar nesse ponto. Como você consegue melhorar a sua saúde mental para que você não tenha que passar por isso, de estar no fundo do poço. Mas, se você estiver no fundo do poço, saber como sair, né? É importante, é muito importante essa parte. E vou aproveitar que eu tô meio aqui de host da live para início de. Eu vou fazer algumas perguntas assim. A primeira eu queria perguntar para a Malau, que você tá ali na mentoria, respirando isso. E eu queria saber como que você está se sentindo, percebendo os alunos nessa reta final, porque a gente sabe que tem muita gente no direct pedindo ajuda, não sei o quê. Eu não sei, assim, o que que a galera tá falando, o que que tá passando pela cabeça da galera. Tem muita gente que tá estressada, tem muita gente que tá mandando que, putz, burnoutou esse ano. Como é que tá, assim, no geral? Porque eu imagino que tem a gente agora que tá vendo a live que tá meio desesperado, que tá... Tem gente me perguntando coisa. Ai, se eu passar nas duas, qual eu escolho? Eu tô assim, ó, gente, calma. Primeiro, né? Vamos estudar para passar nas duas. Aí sim você se estressa com esse problema. Então, como é que tá essa situação? Essa época do ano é uma época do ano de extremos mesmo. Tem algumas pessoas que já burnoutaram mesmo ao longo do ano, então, assim, ainda dá tempo? Voltei, minha saúde mental não estava boa, mas agora eu tô bem. O que que eu faço? Ainda dá tempo? Temos esse tipo de perfil. Temos o perfil das pessoas que estão dando conta o ano inteiro, mas está chegando naquela fase que não aguenta mais, sabe? Eu não aguento mais estudar, eu não aguento mais fazer questão. O que que eu faço? Como é que eu mantenho motivado nessa reta final? E também tem um tipo de pessoa que tá, um perfil também de, tipo, ai, agora estão os editais, né? Cada dia tá saindo um edital diferente. Saiu da Unicamp recentemente, né? Mas já tinha saído outros. Aí fica, ai, mas olha, eu não estudei para o Enali, por exemplo. Mas será que eu não presto? Você tem certeza? Por que não? Tentando convencer a gente a falar que tudo bem, prestar 10 instituições, sabe? Então vai chegando nesse nível de desespero. Então são esses os principais perfis, assim, de quem está cursando prova, que está pedindo ajuda pra gente na mentoria atualmente. Tem Total. também, eu acho que tem um outro perfil também, Malau. Eu vou te falar porque eu vivi isso no R3, que era o perfil de como estava muito pressionado e estava com muito medo de falhar, começou a assumir uma postura dane-se. Tipo, começar a menosprezar a prova de residência, menosprezar o Total. evento e começar a falar isso para todos ao redor, como uma tentativa de que eu estou com medo de falhar, mas se eu falhar é porque eu não quis. Não é porque eu não sou bom, é porque eu não queria. Mas sendo que lá profundamente, você tá lá aqui, ó, com uma pressão enorme, sonhando com aquilo, mas com medo de reconhecer a falha para as pessoas que são seus pares, as pessoas que você ama, porque é engraçado que o estudante de medicina, ele acaba, por esse gatilho do amor, ser visto pelo reconhecimento, a gente não tem tanto medo de trair a gente, né, de falhar com a gente, ele tem medo de falhar com as pessoas, que foram as mesmas pessoas que reconheceram Total. a gente, entendeu? Então, acho que vale Total. muito a pena a gente se perceber em relação a esse tipo de comportamento que tu falou e a esse tipo final aí de comportamento, né? Animal. Acho que isso faz toda a diferença. Faz muito, né? Tem gente que fala, não, eu não ligo porque os outros pensam. Pensa duas vezes, você não liga mesmo, tá?
Porque às vezes a gente fala isso porque você quer acreditar nisso, você quer que os outros acreditem. Acho que cada um tem seu mecanismo aí de como que vai lidar, né? Você falou que foda-se, né, John? Eu, quando fui prestar a segunda vez, eu Falei, falava pra todo dane-se. mundo que ia fazer neuro. Hã? Eu falei, dane-se, não falei, foda-se. Dane-se, perdão. Não me derruba o Instagram. Foi o corretor, foi o Isso é um pouco, corretor. mas é que Foi verdade. eu sou carioca, né, gente? Mas a segunda vez que eu fui prestar, que eu já era pediatra, todo mundo, eu falava pra todo mundo que eu ia prestar prova, porque eu tinha que falar, porque eu precisava trocar meus plantões. Então eu falava, gente, eu vou prestar prova de residência esse ano. E aí eu falava, vou prestar neuro. Aí a galera virava e falava, ai, que lindo, neuropediatria. E eu só ficava quieta, porque eu falava, eu espero que acreditem que eu tô fazendo neuropediatria, que aí ninguém tá nem aí, porque a pressão, se fosse neuro, ia ser muito maior. Então eu só, não, é isso aí, tio. Então, como a gente liga porque o outro foi meu mecanismo. Eu fiquei até o último segundo sem falar que eu queria fazer neuro de adulto, para ninguém interferir aí. Eu que não queria que julgassem a minha escolha de sair da PED. Eu acho importante também nessa fase a gente tomar cuidado com quem são as pessoas que estão cercando a gente, né? Fundamental. Porque assim, tem jeito, a gente acaba sendo influenciado por isso, a gente acaba agindo um pouco parecido também. E quem a gente vai ouvir também, né? Quando a gente vai ouvindo pessoas palestrantes aí falando que você não precisa se preocupar com dinheiro na sua vida, eu acredito que 100% das pessoas que falam isso são as pessoas que têm dinheiro, né? Então, assim, a gente vai falar É com verdade, vocês é aqui. E quando a gente vai falar assim, olha, gente, fazer residência não é tudo na vida. Os 4 que estão falando aqui com vocês são pessoas que fizeram residência, né? Então, assim, tomar cuidado também, que assim, o peso que a gente está falando é o peso das nossas experiências também, né? Mas o peso de quem você vai ouvir mais é de quem está ao seu redor. Então, escolha também com cuidado essas pessoas, porque, assim, pensa o que você quer para sua vida. Acho que para quem não... A gente vai entrar num ponto de dar dicas mais diretas, né? Mas já pincelando um pouco sobre isso. Se você não souber para onde você quer ir, ou onde você quer chegar, no final das contas, tanto faz o que acontecer, né? Mas se você está acompanhado de pessoas realmente que estão vivendo ali na mesma pegada que você, que vão fazer provas e tudo mais, eu acho que você tende a ficar um pouco mais tranquilo quando tiver que ficar tranquilo e nervoso quando tiver que ficar nervoso também, por ver que essas pessoas também estão nervosas, que você não está nervoso ou nervosa sozinho, porque é uma realidade que passa por todo mundo. Não dá pra gente mentir, é um período muito importante da nossa vida, né? Falando do meu caso, assim, eu me senti um pouquinho mais tranquilo na época, assim, porque eu demorei muito a tomar a decisão do que eu ia fazer. Eu gostava muito de GO, para fazer a média com a Malau aqui, gostava de atender criança, gostava de algumas... Eu sabia que eu não queria ficar no centro cirúrgico, essa foi a primeira decisão que eu tomei na minha vida, mas não sabia o que ia fazer. E aí, quando eu encontrei a medicina de família, entendi que ela podia ser esse ornitorrinco aí, né, com bico de pato, com rabo de macaco, toda essa mistura toda assim que é de fato. Isso foi na metade do 6º ano. Então, eu não vivia ansiedade durante a faculdade. Eu não fui aquela pessoa também que sonhou em ser médico a vida inteira. Então, eu não estava me aproximando do momento de realizar o meu sonho, o sonho da minha família, sabe? Eu sempre quis ajudar as pessoas e a medicina é um caminho para isso. E aí eu vi assim, como etapas, sabe? Então, como eu não sonhei muito, quando não estava prestando a residência dos sonhos na vaga dos sonhos, eu não fui com essa ansiedade. Agora, eu cometi alguns erros que a gente vai conversar aí também, mas, de novo, essa é a minha situação, né? Então, o que a gente vai falar aqui é sobre as coisas que a gente viveu e tomara que ajude vocês. Tem uma coisa, Padilha, só para pegar o gancho de como que a gente é influenciado pelas pessoas que estão ao nosso redor. Geralmente, estudante de medicina vive em grupo, né? Por causa de grupo de internato, rodinha de... Tá, é uma coesão muito grande, é uma comunidade muito coesa, né? Do ponto de vista hospitalar. Cuidado com 2 comportamentos. Primeiro, com aquele coleguinha que tá ali porque as pessoas, muitas vezes, gostam de te ver bem, mas não melhores do que elas, né? Então, bastante cuidado em relação a isso e como que isso pode te afetar, né? A outra parte... é você criar também um pensamento do tipo, estou aqui no conjunto, temos um propósito aqui em comum, tá tudo bem eu não passar se os outros também não passarem. O outro lado dessa moeda, porque às vezes a gente fica tranquilo, porque, era o mesmo contexto, ninguém passou, então beleza, era isso mesmo. Tá tudo bem, vamos junto. Ou então, 3 passaram, você ficou ali, não passou, e se sentir extremamente mal, incapaz, enfim...
porque não aconteceu contigo. Cara, é diferente, sabe? Então, se isolar em relação a isso é super importante, bem importante. Steto e Arruda. Exato. Que nem o John falou, às vezes as pessoas estão do seu lado te ensinando, falando que elas estão maravilhosas, que tá tudo, que elas estão perfeitas, estão acertando 90% das provas. E às vezes muitas dessas pessoas, falando por experiência própria, assim, colegas, não passaram. Então, o que será que faltou? Será que ele estava só se autoafirmando mesmo? Eu vou passar, eu sou muito bom. Será que era para botar medo, né, nas pessoas em volta? Porque seus amigos de faculdade são todos amigos até o 6º ano. Que quem quer no mesmo sinceridade começa a se odiar, né? Começa a se olhar de cara feia. Assim. Na pediatria não acontece isso não, pelo amor de Deus. Pediatria é amor, gente. Credo. Pediatriazinha. Então tem que ter um cuidado, porque você precisa sim de estar com suporte, mas toma cuidado também do seu grupo aí, tá todo mundo na pilha, para você não entrar na pilha junto. Porque tem jeito, cada um tem seu jeito de passar. E na pior das hipóteses, que é o cenário de seus amigos passarem, você não, você tem que lembrar que você é médico, né? É diferente do vestibular. Passa mais um ano que você está atrasando na vida, porque vai demorar mais para concluir os próximos ciclos. Você é médico, então você tem plena capacidade de trabalhar e de estudar mais um ano e de estar atuando como médico, seja de trabalho, seja de porta, seja de UBS. Então, lembra disso, não nem para um lado, nem para o outro. Total. Pensando na minha experiência até, a primeira vez que eu prestei residência, né, em 2016, eu passei, aliás, durante a faculdade, né, a gente já teve algumas lives sobre isso, né, de um ano passado, a gente conversava muito sobre isso. Acho que é importante no Setembro Amarelo também a gente dividir um pouco as nossas experiências. Eu tive síndrome do pânico no início da faculdade. Começou com prova especificamente, o que é bem sintomático. Começou a piorar, teve uma hora que eu não estava conseguindo mais entrar no túnel para ir para a faculdade, que eu tinha que passar pelo túnel todos os dias. Foi quando eu olhei e falei, ok, acho que eu preciso me tratar, né? Olha o nível que você deixa o negócio chegar para ter alguma posição. Então, e desde então, beleza, eu me tratei, melhorou muito, 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 mas eu ainda assim passei a faculdade inteira, em véspera de prova, sem dormir. Então, todas as provas que eu fiz na faculdade foram viradas. Eu dormia 1 hora, meia hora, alguma coisa pré-prova, fazia a prova, mandava bem, e isso não mudou na primeira vez que eu prestei residência médica. Todas as provas de residência que eu fiz foram viradas. Não foi porque eu estava estudando, não foi por nada, foi simplesmente que eu não conseguia pregar o olho. Já tinha treinado bem esse modelo, né? Era hora de executar já era o que eu estava acostumada, entendeu? Sim. Aí eu falei, com via das dúvidas, treino não, é treino, jogo é jogo. Isso é isso aí. E aí, fui razoável na prova, podia ter ido melhor, óbvio que isso detonava meu rendimento. E para o segundo ano não, né? Em 2019, quando eu prestei de novo, isso passou. Foi a primeira vez na vida que eu dormi na véspera de alguma prova, sem medicação e sem, dormir menos do que eu dormiria uma noite tranquila, certamente. Você fica com medo do alarme não despertar, de você não acordar, etc. Mas eu acho que isso que você falou, Malau, foi o que mais repercutiu. Em 2016 eu estava com muito medo, né, de pegar plantão, não sei o quê. Eu não estou preparada. Quando você ganha um pouco mais de maturidade, você começa a olhar e fala, cara, eu sou médica. Tá tudo dando certo, assim. O meu objetivo de fazer residência, eu tinha isso muito claro para mim na segunda vez. Era me tornar uma médica melhor e mais direcionada para o caminho que eu achava que ia me fazer mais feliz, que seria a neurologia. Pô, beleza, eu ainda tinha a vantagem de já ser pediatra, mas quando você para olhar e você fala, cara, a residência é um caminho para me tornar uma médica melhor, isso perdeu muito do peso. Então a galera às vezes até pergunta para mim, Jô, você acha que no ano, assim, você não dá nenhum plantão? Se eu puder não dar nenhum plantão, você achava que é melhor, eu estudo mais? Para mim não, porque dar um plantão na semana, que é o que eu dava, 1, 2, me lembrava que eu era médica, me lembrava que eu era capaz, me dava uma autoafirmação e um empoderamento muito grande. Então, para mim, era muito importante, no meu ano de residência médica, ter o máximo de tempo possível para estudar, mas ter aquele um plantãozinho que olhava, que ele virava para mim, era tipo assim, a lembrança semanal de que, cara, eu dou conta, eu sei isso aqui, se der tudo errado, eu tenho um local de trabalho que eu gosto e que eu sei que eu faço bem. Então, isso foi uma coisa muito importante para minha saúde mental na segunda vez, que na primeira eu não tinha nada. Então, acho que isso foi uma das coisas que me ajudou bastante. E é claro que o objetivo hoje é oferecer cola, acolhimento e tudo mais, mas também é a gente tentar tirar alguns tipos de comportamento que piorem a sua saúde mental. E eu acho que é importante a gente jogar luz
num ponto aí que é o tanto que o estudante de medicina é viciado em reclamar, né? Então, o tanto que tá tudo ruim, o tanto que a competição não é quando que vai ficar tudo bem, é olha como tá pior para mim e como que a gente, nessa trajetória, glamoriza esse processo, né? Então, é rala que rola, mede por amor aí, várias hashtags que vão surgindo em relação a fazer um storyzinho de madrugada, né? Estude enquanto eles dormem, né? E antecipe a sua ansiedade, a sua depressão, o seu burnout enquanto eles estão dormindo, né? Que era o que você está fazendo. Então, assim, tomar cuidado para a gente não entrar nesse tipo de comportamento também, que a gente reforça muito isso, né? Então, eu preciso piorar para mim porque tá péssimo pro outro. Então, você sabe que a vida que você posta na sua rede social não é exatamente a vida que você está levando, né? Então, a vida que você está vendo as outras pessoas levarem aí também, né? Inclusive nós mesmos que estamos conversando aqui, é muito diferente, né? Então, assim, a gente está conversando isso tudo com vocês, a gente continua com um monte de prazo para entregar, né? Então, o spoiler que eu quero dar de depois para vocês é que continua a mesma coisa, né? Só mudam as etapas, os lugares onde a gente vai passando e exercendo isso, né? Mas tomar cuidado para você não se jogar nesse tipo de comportamento, né? De reclamar por reclamar, parecer que tá tudo ruim, quando na verdade não tá, né? Mas a maneira como a gente está analisando essa situação mesmo. Nossa, Boa. muito bem colocado. Muito bom. Eu acho que a galera que tá vendo a live aí, manda perguntas aí pra gente responder pra vocês, beleza? A gente tá aqui total à disposição. A gente vai falando, mas o foco também é responder as perguntas aí de vocês, beleza? Safety Space. Total. Pensando aqui um pouco mais em rotina, né? Primeiro ponto, eu acho que é importante quebrar alguns paradigmas, que algumas residências serão piores do que o ano de estudo. Então, a galera que já está sofrendo agora, reveja algumas coisas, porque você entra na residência e não melhora não, tá? Não quero desanimar ninguém, mas é um pior diferente, é um cansaço de outra forma, depende um pouco do seu perfil, mas eu acho que isso é importante, né? Às vezes eu vou torrar tudo aqui como se fosse um grande sprint, e não é um grande sprint, tá mais para uma maratona. A residência vai te cansar de outras formas, você vai chegar exausto em casa. Então, um pedido de coração, não abra mão da sua saúde mental de uma maneira geral, porque você vai passar a todo custo. Não faça isso. Se você vai passar a todo custo e vai torrar a sua saúde mental, vai entrar na residência no meio de um burnout já, isso vai dar ruim. Não faça isso. Eu fiz isso, não recomendo. Então você fica para recuperar essa saúde mental meses a fio, sem conseguir estudar, sem conseguir engrenar na residência, não ligando para o seu paciente, não ligando entre aspas, né? Fornecendo um atendimento aquém do que você consegue fazer, porque você se detonou ao longo do ano de residência. Então, não abra mão da sua terapia, porque ano que vem você volta. Não faça isso. Não abra mão do seu exercício físico totalmente, que é uma coisa que se pá faz bem de você, porque ano que vem você volta. Mantenha um tônus da sua saúde mental. Você sabe que é importante para você. E isso é importante também no ano que vem. Bom? Isso que tu falou é super real, Jô. E o peso, a culpa que a gente coloca em cima da gente quando começa a ficar frustrado e na residência é maior ainda. Porque você pensa, passei por tudo isso, tinha um monte de gente que queria estar aqui, e agora o que eu tô reclamando? Por que eu tô reclamando, sabe? E aí você entra num modo do tipo, não, são só 2 anos, ou é só mais 1 ano, ou é só mais 4 meses. Sendo que, cara, é a forma como a gente tá encarando a nossa vida, né? É a vida que tá passando ali. Como é que você vai pegar uma janela de 2 anos e dizer, não, só quero que passe, sabe? Tipo, é complicado, sabe? E eu entrei tranquilo na residência, aguentei até quase ali no final do R2. No final do R2 eu não tinha a mínima condição de ir pro R3. Então, por isso que eu não fui pra frente também com o Onco. Eu falei, eu estou fazendo uma loucura comigo mesmo, eu estou fazendo a pior coisa que eu posso fazer pra mim, é eu entrar nesse estado numa próxima residência que vai ser extremamente puxada, sabe? E aí, tu precisa pisar no freio e começar a se autopreservar em primeiro lugar, entendeu? Então, eu acho que foi uma das coisas mais legais que eu fiz por mim, foi literalmente já ter feito a prova prática e não ter comparecido na entrevista, porque eu sabia que, pra mim, aquilo lá não era o ideal naquele momento, sabe? Animal. John fez o pedido. Não sei se Padilha quer complementar. Você fez um suspiro aí. Eu ia ler exatamente o que você vai fazer. Animal. Animal. Quer ler aí? Eu acabei de fechar. Eu leio. Aqui, ó. Lê aí, Padilha. Aqui. Para mim apareceu primeiro da Kerolax aqui. Aquela ambiguidade horrível, sensação que ainda falta muito o que estudar, mas ao mesmo tempo querendo que cheguem logo as provas para acabar logo.
É isso. Isso é em relação às provas e a formar também, né? Aquele medo do plantão, mas a vontade de pingar aquele primeiro pagamento na conta ali também. Eu acho que nessa situação isso é super normal, né? Então, o que vai dividir esse processo é justamente quando as provas chegarem, né? E é estranho pensar depois com saudade dessa época, assim, né? Eu não cheguei a ter, para falar a verdade, assim, tá? Então, eu não vou falar que tá passando pela pior época, assim, da sua vida, mas é uma época de muita responsabilidade, uma época, por exemplo, que o que me irritava mais um pouco era que as coisas fugiam do meu controle. Eu preciso confessar aqui que eu sou desde que eu me lembro, assim, eu sou um pouco ansioso, assim, e aí eu tenho uma maneira de tentar controlar isso, acho que todo ansioso tenta fazer isso, é tentar ter o máximo de controle da situação, do que conseguir, né? Então, e aí já entra um pouco a parte das dicas também para vocês. Como podem acontecer alguns imprevistos, ter bem amarradinho, assim, os lugares de prova que ia fazer, as passagens, tudo certinho, os lugares que eu ia ficar, tudo isso bem organizado, mas se aquilo ia dar certo ou não, a cidade onde eu ia morar no próximo mês fugia completamente do meu controle. Então, é muito normal que isso seja uma ambiguidade, né? Porque por mais que seja muito bom, algumas das coisas mais importantes ali para você, né, que é tal, não estar perto da sua família, onde você vai fazer a sua residência, foge do seu controle, é entender que isso é normal e fazer tudo que tiver ao seu alcance também para que essa decisão possa voltar a ser sua depois, né, quando você for aprovado ou aprovada e tiver que fazer as suas escolhas. Da minha parte, eu acho que é isso. Vocês pensam diferente disso aí. Concordo total. A Carol Também. Bianchini mandou uma para Malau aqui, ó, Malau. Formei ano passado e não passei na prova. Senti que o trabalho me atrapalhou demais esse ano. Caso venha outra reprovação, como vocês sugerem levar o ritmo de trabalho para não atrapalhar esse aspecto? Ih, fiz uma aula disso hoje. Porque faz Vai estar gratuita no YouTube em breve, mas a gente pode dar uma palhinha, né, Malau? com certeza. Carol, primeiro, você tem que pensar que você não vai viver uma vida de rainha, tá bom? Então, você não queira ganhar 30 mil por mês. Porque para você ganhar 30 mil por mês, você consegue, mas isso vai ser às custas de 60 horas semanais de Só se plantão. virar mentora da Medway. Ah, tá. Acho que não. Pô, eu vou virar mentora da Mega, hein? Mas, então, 60 horas semanais não é compatível com estudar para a prova de residência. Então, primeiro, elenque as suas prioridades, mas sendo sincera mesmo, o que realmente é importante na sua vida? O que você não consegue abrir mão, que é essencial. A partir disso, você vai se planejar e quanto que você vai gastar. E aí, você planeja sua carga horária. Nesse começo do ano, assim, no começo que está estudando, dá para trabalhar em um limite mesmo, umas 40 horas semanais. Mas conforme vai passando o ano, é ideal que você reduza, assim, para o mínimo possível. Se possível mesmo, trabalhar menos do que 20 horas. Tentar trabalhar em um ambiente que você não fique muito estressado, que não te consuma muito. Porque, sei lá, eu vou dar 24 horas de plantão só. Mas vou dar 24 horas de plantão na faixa de Gaza, que eu demoro mais 2 dias para me recuperar. Você já perdeu 3 dias da sua semana. Então, será que realmente vale a pena? Então é isso. Pensa bem quanto você vai trabalhar e onde você vai trabalhar. Esse é a principal dica. Posso acrescentar algo aqui? Muita gente pergunta assim: qual é o máximo de horas que eu posso trabalhar na minha semana? Eu sempre faço a provocação. Pense ao contrário, qual é o mínimo que você precisa trabalhar? Então não é assim, eu posso trabalhar até 48, vou tacar plantão. Para que você precisa trabalhar 48? Tem gente que precisa, beleza. Mas se o seu foco é passar na residência, você tem que pagar seus boletos, fazer um mínimo de um pé de meia. E aqui, John, eu mencionei você na live, tá? Não é para achar que precisa de 15 mil reais por mês em São Paulo para sobreviver, como o John fez. Então, seja sensato. E aí você não tem essa de máximo, exatamente. É o mínimo que você tem que trabalhar para pagar suas contas, comprar um miminho por mês. Você não vai comprar um carro no ano da residência, teoricamente, se você precise muito do carro. Mas pensa, faça essa autoavaliação crítica. Boa? Boa. A Ju, acho que é a Ju, deixa eu pegar aqui. A Ju tinha feito a pergunta no. Estudar na É Ju? véspera ou não? Boa. Quer responder, John? Eu vou dar minha ideia, minha percepção, né? Eu acho que estudar na véspera não vai ser o estudo milagroso que vai, tipo, não, todas as questões vão aparecer lá e eu vou refrescar na minha memória. Eu acho que é um reforço de uma insegurança, não alguma coisa que de fato vai dar a tua segurança, sabe?
A grande questão é que você vai fazer uma prova, uma maratona. Você não corre no dia anterior à maratona, você descansa, entendeu? Total. Então, para mim, o mais importante era eu ter um momento bom na cidade que eu estava prestando a prova. Então, às vezes eu pegava um hotel, fazia um jantar aí num lugar que eu queria conhecer, enfim. Eu tinha uma experiência boa pré-prova, não me cansava, não ia pra balada, não ia nada, mas bebia uma taça de vinho, enfim, para poder estar tranquilo. Dormia cedo, acordava cedo, tinha uma rotina saudável, sabe, mais leve. Porque quando chegava para a prova, eu sabia que eu ia ter que estar descansado, que eu ia acordar mais cedo para não ter problema com o transporte, e eu me sentia seguro em relação a isso, sabe? Eu sempre fui muito do lance de tipo, ah, não, tu não vai aprender na prova, né? Mas o que que tu vai fazer? Tu vai se comprometer a não errar consigo. Então, eu vou dar atenção para as coisas que eu sei para não errar, e as coisas que eu não sei, eu vou ser muito racional. Eu vou tentar cruzar ao máximo coerência do enunciado com a questão, tentar eliminar as que não são coerentes, enfim. Eu tentava achar outros mecanismos para tentar chegar na resposta mais aproximada do que eu achava. E geralmente dava muito certo isso, assim, sabe? E o que eu não sabia, que era um negócio, sei lá, caiu aquela bizarrice lá de pediatria, de higiene, não sei das quantas. O que que é isso? Não sei. Então, beleza, não vou aprender aqui agora, não vou me estressar com isso, sabe? Então é isso. Exato. A Júlia Boa. também colocou aqui se a gente tinha dica para não deixar o desempenho de uma prova afetar a outra. Acho que eu sou um otimista nato também, assim. Então eu pensava como tinha uma escolha para fazer depois, eu prestei prova em 3 lugares, né? Se eu não fui tão bem em uma, eu pensava, ufa, essa não vai virar uma dúvida para mim, né? Então já não são mais entre 3 que eu vou ter que escolher. E eu acho que eu vejo a prova como uma oportunidade também, assim, sabe? Então, essa prova vai jogar luz de novo em alguns pontos que talvez você não tenha aprendido tão bem. E se você precisava daquele ambiente da prova para isso, né? Caso as questões já não tenham evidenciado, os simulados não tenham evidenciado, a prova é um momento que você vê, caramba, eu não sei tanto, sei lá, os princípios do SUS como eu achava que sabia. Então, isso é uma coisa que eu preciso ler para ir com mais tranquilidade para a próxima prova, né? Isso é uma parada bem real. Vocês vão perceber quando entrar nessa bateria, nessa maratona aí, que as questões se parecem, né? Não à toa o intensivo consegue dar esse direcionamento para vocês, não fazendo propaganda aqui, né? Mas tem um padrão aqui de coisas que aparecem, e quando vocês estiverem fazendo instituições diferentes, os temas também vão ser muito parecidos, vão acabar, eu vejo mais como uma ajuda do que qualquer coisa do tipo assim também. Sobre esse ponto, eu acho que muitas vezes, isso falando da gente, médico e não médico, falando da geração de uma maneira geral, a gente tem uma tolerância muito baixa para frustração. Então, vem uma lapada dessa, vem um fracasso, né? Que no fim é uma coisa que a gente não queria, a gente se joga, acha que é o fim do mundo, e na verdade não é, faz parte do jogo. Eu gosto de pensar que nem o Messi ganha todas, não que eu seja o Messi, mas se o Barcelona perde o jogo, quem sou eu para conseguir? Ah lá, ó. Caraca, combinado, hein? Tava Que aí do lado, timing, cara. bicho, que Tá bom. timing. Que isso. Figurinha rara. Só para não dizer que ele Então, estava sozinho, o time estava completo aqui ao Ó, redor. Só pra... ele se esses completou o álbum três da Copa. Eu estava perdem gol, organizando, eu estava organizando meus documentos aqui antes da live. se esses três perdem gol, você também está autorizado a perder gol. Isso não é nenhum problema. Acontece, não é o que a gente gostaria, mas a gente tem que ter. Alguém até comentou aqui no início da live do livro Mindset, né? Esse livro, até quem leu, esse livro fala bastante, assim, de como você lida com uma lapada na tua cara. Você tem duas possibilidades. Ou você acabou o mundo, você se joga no chão e não se recompõe, ou você enxerga isso como uma possibilidade de melhora, que no fim é o que acontece. Acho que a gente sempre tem que ter a humildade de olhar e falar, mano, eu não sou perfeita, eu tô longe de ser perfeita, vai ter prova que vai cobrar coisa que eu não sei, porque é só eles quererem que eles fazem isso assim, e a gente precisa lidar com isso. E beleza, eu não vou saber tudo, talvez essa tenha sido uma outra, mas eu sei, de todo o ano que eu fiz, do desempenho que eu estava tendo, do desempenho que eu estava tendo nas provas antigas, que a minha sequência é boa, eu estou acertando bem nas provas. Então a próxima, muito provavelmente, eu vou mandar muito bem. Então acho que isso é importante de você também olhar para o resultado do ano. Vocês estão muito otimistas. Eu vou representar a massa e vou dar o meu exemplo, tá? Olha Tá só, bom. péssimo, péssimo, é horrível. Principalmente
quando você quer muito uma prova e geralmente você não vai bem na prova que você mais quer. Você geralmente vai... Não sei o que acontece. Não digo que é um negócio tão óbvio, que vai ser uma pressão psicológica, mas geralmente não bate, entendeu? E quando pra mim era USP, né? Tipo, na época. E quando eu vi, assim, que eu fiquei muito próximo, mas que eu tava muito, assim, não tive a melhor performance na USP, cara, eu tive sintoma depressivo aí por umas 2 semanas, no mínimo. E aí, para recuperar para a próxima, sabe? Eu acho que o fato de a Unicamp ter sido antes foi muito bom, assim. Eu estava bem confiante por causa que eu tinha ido bem na Unicamp. Foi onde eu passei. Mas o fato dali tirou um brilho, assim, também, sabe? Que era o que eu mais queria naquele momento. E, assim, me senti péssimo. E muito pressionado para ir para a prova prática da Unicamp, porque eu também queria bastante Unicamp. Então, só que ali eu sabia que era a melhor chance que eu tinha. Então, eu não podia fazer nada fora da linha, sabe? Então eu me senti pressionado e me senti triste pra caramba, assim. E hoje eu vejo, tipo, estrategicamente foi bem ruim isso. Foi bem ruim. Eu me coloquei num risco e numa pressão ali que eu não recomendo aí no final do ano das provas, mas sentimento é um negócio que às vezes a gente controla, às vezes não, né? Tudo depende do que a gente criou de expectativa. Boa. Representou aí. Eu tô lembrando que no vestibular eu tomei na cara na UFRJ. Aí depois veio o Enem e eu falei, não tem a menor chance de eu passar nisso, vou fazer de onda e passei. Então também tem outra possibilidade aí. Eu me fala, mas assim, eu fiquei triste, mas não durou tudo isso não. Foi para dar, beleza, me ferrei, vambora. Bola que vida que segue. Serve para residência, serve para o coração. Pô, eu sou pior com o coração do que com a residência, eu acho. Hein? Parando pra pensar. Que mais? A Jaque Sem Insta comentou aqui. Tô ficando ansiosa porque estou focando muito na primeira fase, mas estou insegura em mudar o foco agora que a primeira fase está perto. Alguma dica? Não sei se o mudar o foco queria dizer que ela está querendo começar a estudar para a segunda. Acho que é isso. Acho que é. Já que se não for isso, comenta aqui, bota no chat. Malau, quer responder? Sim. Jaque, a gente fala que desde o começo do ano é importante estudar já para a prova prática. Tudo bem, não começou, tá tudo certo. Sem neura em relação a isso, na passada. Mas tá tudo bem, você não vai pegar, sei lá, você está estudando 20 horas semanais para residência. Dessas 18 horas são fazer prova teórica, primeira fase. Você não vai fazer o contrário, né? Você vai começar a estudar 2 horas para teórica e 18 horas para prática. Mas dá para você colocar um período da minha semana eu vou estudar para a prova prática. Então, eu vou treinar vou treinar a questão multimídia, vou fazer um simulado multimídia, vou juntar com alguns amigos para a gente treinar estação de prova tipo OSCE. Então, tá tudo bem. Você precisa equilibrar a sua vida. Então, pega aí, não sei quanto você está estudando por semana, mas pega aí um período da sua semana, 2, 3 horas que seja, porque isso vai te dando confiança, sabe? Porque você continua com o foco principal na primeira fase, que é a que está mais próxima, mas você já vai ganhando confiança, porque não vai ser aquele negócio, passei, tenho 2 semanas para prova prática, e agora, meu Deus, e tenho mais 3 provas teóricas também para prestar. Então, vai ganhando confiança. Então, a prova multimídia, eu já sei que tem esse estilo e esse estilo. Para esse estilo aqui, eu vou treinar desse jeito, fazendo simulado, para esse outro estilo, eu vou treinar desse jeito. Para a prova prática, já sei mais ou menos o basal, apresentar, falar o seu nome, perguntar como quer ser chamado. Você já sabe lá o geralzão. E aí você vai usando esses tempinhos para dar uma aperfeiçoada. Quando passar essa doideira de primeira fase, aí sim é a hora de você dedicar mais tempo ainda para a prova prática, entendeu? Perfeito. Bom demais. Vamos... Laura... eu ia voltar lá atrás. Laura comentou muito lá atrás. Posso puxar aqui? Não sei nem se a Laura ainda está aí. Diga. Acho difícil me permitir descansar, pausar com mais frequência, a fim de evitar entrar num burnout e não sentir que estou perdendo tempo de estudo ativo e a vontade de ter tudo em dia. Esse é o segredo para entrar no burnout, né? Esse é o... Muito bom! Parabéns! Receitinha pronta. É isso, Lara. Realmente, a gente... Aí, ó, ela tá aí, né? O segredo é exatamente esse, assim, a gente achar que a gente não merece ou que a gente não precisa desse descanso, né?
A medicina é infinita, né? Digamos assim, se você se propuser a estudar tudo, né, que precisa estudar, e quando você terminar de estudar, ela já vai ter se atualizado a ponto de você ter que começar a estudar de novo, né? Então, a qualidade que você vai ter esse estudo está muito relacionada a esse momento de descanso. A gente está falando de descanso aqui, mas às vezes o seu descanso é um descanso ativo, né? Fazer um exercício físico, né? Fazer alguma coisa que oxigene a sua mente, assim, né? Eu acho que, até para a gente também não ficar muito maior do que deveria de tempo aqui, pensando assim, se eu tivesse que dar uma dica de milhões aí, talvez que eu precisasse na época aí, proponho que a gente faça essa rodada também para cada um pensar, eu acho que seria definir bem quem era a minha rede de apoio, assim, sabe? E até hoje eu acho que é isso, né? Definir bem quem é a rede de apoio. A gente vê muito meme aí que a gente acaba se abrindo para o Uber, né? Se abrindo para alguém que a gente conhece na balada ali no banheiro, né? E já vira amigos para sempre. Eu acho que um pouco por essa necessidade que a gente tem de ser compreendido, de colocar para fora alguma coisa que ao longo do processo da nossa rotina a gente não está colocando, né? Então, a gente costuma saber quem são essas pessoas, mas talvez a gente não tenha elencado, listado bem na nossa mente assim quem são essas pessoas, né? Então, na medida do possível, tente ser essa pessoa para alguém, porque isso também faz bem para a gente, mas saiba quem são essas pessoas para você e acione essas pessoas sempre que necessário, porque, claro, a gente se propõe a ajudar vocês, mas as pessoas que talvez conheçam vocês melhores, né, que convivem com vocês, os amigos, os familiares, que sejam mais próximos de vocês, talvez consigam ajudar vocês e vão saber reconhecer, como essa amiga do John falou com ele, né, em relação à residência, que ele não estava muito bem, porque de fato conhecia ele no dia a dia, sabia o que era o John bem e o que era o John quando não estava, como era o caso. Não Animal. recomendo que vocês conheçam. O Alisson comentou aqui de terapia, que está ajudando muito. Terapia foi imprescindível para mim nos 2 anos de estudo. Eu vou puxar esse bonde aí que o Padilha falou. Acho que a gente pode começar a se encaminhar para o fim da live e a gente falar aqui que um conselho, né? Você é a próxima aqui. Acho que a coisa que eu aprendi muito importante na segunda vez que eu prestei residência é a valorizar mais a qualidade do que a quantidade, independente do que eu faça. Eu estou falando principalmente de estudo aqui, né? Na primeira vez que eu prestei eu tenho que estudar 5 horas por dia, eu tenho que fazer 300 questões. E numa dessas você acaba se atropelando muito, você começa a se importar mais com quantidade de páginas que você leu, tem que bater aquilo. Você está lendo aquilo no automático, você não está retendo. E, no fim das contas, isso me prejudicava muito. E isso vale também para, por exemplo, período de descanso. Se você tem um período de descanso, às vezes até mais curto, mas com uma qualidade que faz muito mais sentido, tipo, muito mais do que ficar rodando o Instagram ou alguma coisa. Eu fazia, sei lá, ficava com a minha família, o João comentou aí de comer alguma coisa gostosa, maneira, sair uma coisinha. Me faziam bem, me revigorava de tal forma muito mais importante do que a quantidade de vezes de pausas que eu fiz ao longo do dia, por exemplo. Então, eu acho que para o estudo isso vale muito. Às vezes a gente fica preocupado que eu não estou conseguindo fazer tantas provas, mas eu não estou conseguindo ver tantas aulas, mas eu estou fazendo uma prova com muita qualidade. Você extrai muito mais coisa disso do que a quantidade de questões que você está fazendo. Boa. Da minha parte, eu acho que a minha dica de milhões é que a véspera ela deve ser tratada de uma maneira estratégica, tanto o dia antes quanto o dia da prova, de uma maneira estratégica para reduzir estresse, né? Então, você não vai aprender tudo no dia antes. É importante você estar relaxado, descansado, tipo Unicamp, cara, uma prova que tem 8 horas de duração. Você precisa estar descansado, senão você vai saturar no primeiro período e vai cair performance no segundo. Eu acho que o que mais alavancou para mim foi nos momentos que eu cheguei tranquilo, cheguei bem alimentado. Eu preciso tomar café para acordar. Cheguei com um cafezão ali no sangue, no topo, né? Que é o momento que eu consigo pensar, assim, sabe? E entender que não é o que tu vai fazer no dia anterior que vai mudar o teu resultado na prova, e sim o que tu fez o ano inteiro, 2 anos, entendeu? Então, eu vejo assim, eu via muita gente estudando, levando resumo, levando coisa, antes de envelopar as coisas ali, lacrar os objetos pessoais, e eu olhava e pensava, cara, qual é o objetivo disso? Tá tentando fazer uma pressão para os outros candidatos? Porque para mim, eu olhava isso e falei, cara, não é momento disso. O que ela acha que ela vai ler ali agora e que vai cair na prova e que ela
sabe? Vai olhar a classificação de, sei lá, anatomia de via biliar. Pelo amor de Deus, não vai ser ali, Eu sou sabe? assim também. Total, né? Eu Então, sou o contrário, né? Eu fico olhando e falo, então, exato. Então, assim, se preserve em relação a isso. E, cara, às vezes, tem que entender que a tua preparação não chegou no nível que vai ser o nível do ponto de corte. E não vai ser um dia anterior que vai mudar, sabe? Não se puxa em relação a isso. No fim das contas, o resultado é o resultado que é um diagnóstico. É um diagnóstico de como que tá o teu nível de performance naquele momento. E assim, se a gente trabalha meses para conseguir ganhar 10 pontos, não vai ser no dia anterior que você vai ler qualquer coisa lá e que, nossa, agora foi. Agora só peguei bilhete premiado aqui. Sucesso, sabe? Então, tentem aproveitar o processo, sabe? Todo momento de pressão a gente fica tão tenso, a gente não busca o prazer do negócio. Assim, puta, é um puta desafio, sabe? É um baita desafio pessoal. É incrível tu ser desafiado ali na prova e valorize isso, sabe? Isso eu tenho, acho que a única saudade que eu tenho é de ter essa sensação, sabe? Então, dá-te um respiro, vai de leve, porque vai ser só o resultado do que tu trabalhou há anos, assim. ô Padilha, o John tava há pouco falando que a gente era otimista, né? Eu senti, e agora ele tá. Só Não, mas só para quietinho. reforçar o ponto. Boa. Perfeito. Também diz respeito a descanso. Queria falar duas coisas. Concordo com a Jo, que é muito mais importante você ter um descanso de qualidade, ainda que seja curto, mas eu também acho importante você se programar para você ter um descanso, entendeu? Você vai lá e domingo à tarde é meu dia de descanso e ponto final. Você fez tudo na sua semana ou não fez, domingo à tarde é o seu dia de descanso. Ai, algumas pessoas conversam comigo que querem abrir mão de coisas assim, fundamentais, sabe? Ai, eu sempre almoço na casa do meu avô, de domingo. Mas eu acho que agora não tá mais na época, esse ano eu não vou pular isso. E, gente, você não é só médico, desculpa te falar isso, mas assim, tem mais dimensões dentro da sua personalidade. E qual o sentido de você abrir um tempo de qualidade com seu avô, que sabe-se lá quanto tempo vai estar na sua vida, para atingir um objetivo, sabe? A que custo? Imagina, não sei, né? Pensando numa coisa bem trágica aqui. Imagina se seu avô morre no meio desse ano, a culpa que você vai sentir. Eram os domingos que eu tinha com meu avô e eu deixei por causa de uma coisa de residência. Eu poderia fazer ano que vem, eu poderia fazer de um jeito mais leve. Eu levei meu ano de vestibular muito, muito, muito a sério. Pô, eu fiquei com uma síndrome consumptiva, perdi tipo 10 quilos. E assim, não tem muito peso para perder. Fiquei muito magra. Sério, gente, no Natal eu tenho uma foto que parece que eu tava voltando da rehab. Assim, deprimente. E A esse gente vai ano, postar essa foto aqui, terminada essa live, tá? Só Só avisando. acredito vendo. Exatamente. quando chegou a residência, eu decidi que eu ia fazer diferente. Que eu ainda assim ia dar o meu melhor, ia fazer o estudo de uma forma mais eficiente possível. Tanto que eu entrei na mentoria para deixar meu estudo mais eficiente, mas eu também vou ter esses momentos, sabe? Eu vou estudar, mas domingo à tarde eu não vou fazer nada. Quero fazer academia, então uma hora do meu dia é hora de ir na academia. E aí dane-se, sabe? Chegou a hora, é a hora da minha bike. Beijo. Depois termino você, então, tô indo. Entendeu? Então, valorize, gente. Se valorize, de verdade. Porque você tem muitas dimensões. E depois que terminar ali o processo de residência, você vai sobrar com essas dimensões. Não se torne vazio. Não deixe a medicina ocupar 100% da sua vida, porque não é. Tá bom? Acho que esse é meu conselho. Arrasou. Nem no ano da residência. Importante. Assino Importantíssimo. demais. Agora, essa Claro. vontade Assim, de ir na academia aí passou longe. nunca tive. Não sei não. Gente, a bike é muito. Galera, acho que a gente abordou aqui rapidamente, né? Porque não dá pra gente fazer aqui toda uma abertura de tudo que a gente já viu, tudo que a gente já viveu dentro da mentoria, tudo que a Malau recebe, a gente responde, interage com os alunos. É muita coisa, cada um acho que está passando por uma coisa. Se alguém está bem, essa pessoa não está prestando prova de residência, é um ano difícil, não, brincadeira, né? Mas é um ano difícil, sim. Acho que um dos recados que tem que ficar, assim, principais cara, tem alguma coisa muito ruim.
tá com prejuízo ao sono, prejuízo ao humor, tá mais irritado do que o habitual. Você foi assim, não foi, John? A live vai ficar Oi? salva, Cris. Isso. Eu Vai tava tentando sim, responder eu o esqueci Cris. de avisar. Boa. John, você foi assim, né? Irritação que diagnosticaram teu burnout, principalmente? Eu? Não, eu me Não foi? anulei a nada. Me anulei a nada, assim. É. Tipo, literalmente, Irritado é o eu, basal. Já. eu sou. Irritado é meu basal. Mas eles conhecem. Todo mundo conhece meu humor, né? Que tá próximo de mim. Mas. Peculiar, né? Peculiar. Mas assim, o que eu tava era apático. Tipo, as pessoas sabem que eu tô sempre ali zoando, provocando, falando, enfim. Mas eu tava literalmente anulado, assim, apático total, assim, cabeça baixa, barba grande, de touca e isolado, sabe? E falando nada, tudo gastava energia. Era tipo energia desse nível de reserva e tudo gastava muito, assim, sabe? Então, Brabo. Brabo. Acho que isso é importante, né, gente? Sinais de alarme a gente sabe quais são, nem sempre a gente identifica, mas não deixe para procurar ajuda só quando os sinais de alarme chegarem. É um ano difícil, é um ano que te exige muito, é um ano que às vezes a gente não está preparado para ele da forma como a gente deveria. A gente comentou um pouco disso ao longo aqui da live. E faz às vezes um trabalho profilático, né? Faz um cuidado. Se for uma terapia, procura uma terapia prévia. Se for alguma coisa que é muito importante para você, não deixa você chegar nesse nível de anulação aí que o John comentou. Então, tenha um limiar baixo para trabalhar essa questão da saúde mental ao longo desse ano. Eu acho que essa é uma mensagem importante, né? Não espera ficar um caos, que vai dar ruim. E a gente não quer que isso aconteça, nem nesse ano, nem nos próximos aí da residência, porque vai dar tudo certo. Acho que esse é o meu recado final aí. Perfeito. O meu é Galerita. que esse processo é aprender a manter os pés firmes, mesmo quando o chão está se movendo, porque o chão não vai parar de se mexer. Né? Agora está mexendo por causa da residência, depois vai ser por causa da residência propriamente dita e problemas familiares. E se o Brasil não for hexa, enfim, as crises externas estão aí a todo momento. A gente procurar esse equilíbrio, independente do que estiver acontecendo do lado de fora, esse equilíbrio interno aí. Tá bom? Fiquem com Deus, beijo no coração de vocês. Recados finais de John e Malau. Recado final, eu quero que todo mundo pense que está assistindo isso, faça um círculo, o que é a medicina? E faça um círculo agora, quem é você? Se você representou você dentro da medicina ou menor do que a medicina, tá errado. Porque você sempre vai estar aqui, é muito mais dimensões. A medicina é tua profissão, a residência é uma etapa básica e mínima perto do todo, tá bom? Não inverta essa visão, porque se isso estiver acontecendo, repense. Deu ruim. Eu quero estar aberto. Quem quiser conversar com a gente, quem quiser conversar, abrir o coração para falar coisas mais individuais, conta com a gente. A gente está aqui na alegria. Perfeito. Manda uma mensagem aqui no @medley.residência médica, a gente responde vocês. Se não se sentir à vontade, pode mandar no nosso Insta pessoal. Todo mundo aqui tá, acho que vocês todos estão pelo Insta pessoal, então já adiciona a galera aqui. Gostei mais da Malau, gostei mais do Padilha, gostei mais do John. Manda mensagem. O meu também vocês encontram com facilidade. Aí bota o Joana Rezende no Instagram que vocês devem achar, sei lá. Nem lembro meu arroba. mrezende.ju. Procura aí. E a gente está todo mundo disponível aqui para conversar com vocês. Vocês não precisam passar por isso sozinhos, mas a mensagem do Padilha é fundamental, né? Quem é sua rede de apoio com uma escuta qualificada. Não vai catando a ajuda do Uber. Isso não é uma escuta qualificada. Não abusem da Jo, porque a Jo é minha rede de apoio. Então, vai com calma. A gente também se apoia aqui. É isso aí. Bom demais, galera. Ó, obrigada pelos obrigadas aí. Espero que a gente tenha ajudado. A gente está aqui para isso. A gente passa por isso com vocês. Então, vamos com tudo. Reta final tá chegando. Estamos aqui 100% do tempo. Ó, boa noite, galera. Queridos, muito obrigada pela participação, viu? Prazer enorme estar aqui com vocês. Beijocas. Tchau.